Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Já viva, Sérgio. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Vamos andando. Vamos andando, não, vamos rolando. Vamos rolando. Nós ainda vamos continuar nos blindados. É verdade. Sobre lagartas, ou esteiras, ou rastos. Exato. E também sobre rodas. Sim. Sobre rodas. Desde já acho que devemos anunciar que se calhar este ainda não é o último programa sobre blindados. Vamos tentar. É que está-nos a dar um gozo tremendo. Sim. Está-nos a dar um gozo tremendo falar de blindados. Não está? Sim, e é uma coisa que falámos no último programa que ainda é utilizada até os dias de hoje, portanto e feitos por imensos países. Dá para tem panos para se calhar nesta quarta edição só quero lembrar uma coisa. Nós vamos ainda entrar na segunda. Estamos na Segunda Guerra e é que a Segunda Guerra é muito complexa porque cria uma doutrina que vai durar muitos anos. Eu ainda me recordo com muita facilidade da Primeira Guerra do Golfo, em que os americanos fizeram um avanço contra a Guarda Republicana do Saddam Hussein, que tinha carros russos. Porque isto depois cada um vai ter a sua doutrina de fabrico dos carros. Isto se calhar no quinto programa. Ainda me recordo de ver em comentários as linhas com os carros M1 Abrams seguidos de quê? Dos Bradley M2 e M3 de transporte de tropas. Ou seja, o soldado de infantaria está completamente invisível, mas está blindado, está protegido. E os carros de transporte de tropas, neste momento, cada vez mais são elementos de proteção. Eu quero só lembrar que seguiram agora recentemente para a República Centro-Africana, para as nossas forças nacionais que estão lá destacadas, e é um teatro de guerra que se está a revelar, teatro operacional que se está a revelar complicado. Primeiramente foram os carros Humvee, que estão à nossa dotação, e foi necessário mandar agora as viaturas para Andor de 8 rodas. Porque foi necessário aumentar o nível de proteção das nossas forças que estão lá, ao qual aproveito para desejar as maiores felicidades no seu desempenho, porque estão lá para manter a paz. Penso que ontem houve um recuo de 5 horas. Sim. Se eles nos estiverem a ver, um abraço Sim. da nossa parte, porque para quem quer manter a paz é preciso preparar-se para a guerra e nós tivemos que mandar os nossos carros e esperando que tudo corra pelo melhor. Mas retornando àquilo que nos move, esta foi boa. Foi, está a ser cada vez melhor a nível de vocabulário. É que a questão dos blindados, porque é que nos está a levar? Porquê é que nos está a levar tantos programas a falar sobre blindados? Porque o blindado é tão importante no campo de batalha que gera a resposta simétrica, como eu disse muitas vezes, de blindado. Mas não só. A resposta contra o blindado sem ser pelo blindado. A resposta aérea, mas não só. A resposta da infantaria contra os blindados. Eu penso que no último programa eu terminei com a menção da necessidade da própria arma de artilharia, e por vezes ou a arma de artilharia ou a artilharia per si, ter que criar agora meios de resposta com artilharia anticarro. E ela começa a aparecer quando? Ela aparece embrionariamente na Primeira Guerra Mundial. Ela é estabelecida porque aparecem, por exemplo, peças russas anticarro nas forças republicanas na Guerra Civil Espanhola. Aparecem peças também francesas, penso eu. Eram umas peças de baixo calibre, que era 25mm, francesas, que também aparecem por lá. E os próprios alemães e italianos também mandam peças desse género. Portanto, o blindado é tão complexo que o carro Sherman, etc., que são carros conhecidos, todos eles vão ter que gerar uma escola e toda uma série de meios para... Ele é tão poderoso no campo de batalha que tem que gerar meios de o conter. Inclusive das minas. A questão das minas é muito importante e às vezes esquecemos de focar isso. A mina, que não é propriamente a guerra mais limpa do mundo, minar um local, usar minas antipessoal, nem vou descrever o que é que uma mina antipessoal pode fazer, porque muitas minas antipessoal não são feitas para matar. Sim, elas agora estão a ser banidas, mas sabemos que isso é letra morta.
A mina, por vezes, a mina antipessoal não é feita para eliminar o adversário, é feita para o ferir gravemente e impor uma sobrecarga logística à retaguarda da força, que é de respeito, não é? Um homem que vai meio desfeito, obviamente que vai ser uma situação muito, muito complicada de gerir. E as minas anticarro? As minas anticarro têm uma particularidade. E eu, como a minha especialidade foi de sapador de infantaria, tive que ler o manual sobre minas. A mina anticarro, o Paulo pode passar por cima de uma à vontade. Porquê? Ela não é feita para explodir com o peso de um homem. Não vai ser desperdiçado uma quantidade de explosivo ou um tipo de explosivo ou a forma de ser ativada para eliminar um homem ou 3 ou 4. São conceitos completamente diferentes. A mina anticarro é acionada por pressão acima de determinado peso. E mais, temos minas anticarro que, sobretudo, pensadas para deflagrar em coluna, apanhar colunas de blindados ou de viaturas, em que o primeiro carro faz pressão sobre a mina, mas o atraso que a mina tem é para não deflagrar à primeira viatura, que pode até ir preparada para ser uma viatura anti-minas, e preparada para suportar o choque, e deflagrar na segunda ou na terceira viatura, que se calhar já não vão. São tudo situações que são contempladas. Não é? Ora, a Segunda Guerra Mundial vai trazer isto também para a população. Toda uma filosofia no próprio conceito de guerra adaptado ao carro de combate que começa a aparecer. Nós tínhamos ficado em 1940, penso eu, com o falhanço inexplicável da armabilidade francesa, porque a verdade é uma. Os generais franceses ainda pensavam, primeiro acreditaram na Maginot, recordas? E depois a arma blindada francesa, que era de muito boa qualidade, porque tinha muito boa qualidade mecânica, tinham muito boa qualidade balística as peças francesas. Eram carros, uma maior parte dos carros, muito boas tripulações. O problema foi os altos comandos, à exceção do Leclerc. E porquê que o Leclerc, peço desculpa, é a exceção? Porque andava com o manual do Guderian, do Heinz Guderian, porque o Heinz Guderian escreveu as primeiras... O Heinz Guderian, que é o general alemão por excelência, não é o pai da arma blindada, mas o homem um dos principais, há outros que ficam um pouco na sombra, que conceptualiza o uso do blindado em Blitzkrieg. A criação da Blitzkrieg é usar o blindado. Ele tinha perfeita noção, quando escreveu a sua doutrina, e que foi atualizando, que os blindados alemães eram os blindados que foram possíveis fazer na década de 30 com as limitações de Versailles, e depois, a partir de certa altura, como eu disse, Versailles é de letra morta, eles paulatinamente, tendo em conta o quê? Primeiro, a qualidade mecânica, o que não se vai verificar. Quer dizer, a qualidade mecânica nunca é posta em causa. Os alemães têm um pequeno problema. Quando vão desenvolvendo a arma blindada ao longo da Segunda Guerra, têm um pequeno problema. Eles nunca ligaram ao Simplex. Porque, se formos a pensar, falámos há bocado no Panzer I, carro simples, rápido, muito leve, era um carro de reconhecimento. Para todos os efeitos, eles usaram um carro de combate, um carro de reconhecimento. O Panzer II era um tanque ligeiro, carro ligeiro, um pouco mais pesado, um pouco mais bem armado, mas reconhecimento e ruptura de frentes moles, macias. Quando entra o Panzer III e o Panzer IV, também não estamos a falar de carros muito pesados. Estamos a falar de carros médios. Portanto, na ordem dos 25 e as 30 toneladas. Mais bem armados, mas sempre com algo muito importante. Com rádio, uma boa mecânica, embora por vezes um pouco complexos, mas ainda carros com uma certa simplicidade de manutenção. E que se articulavam não só com a aviação, porque aqui também há toda uma geração, e é isso que é importante, perder aqui um minuto a descrever como é que os alemães desenvolvem rapidamente todo o conceito. Eles desenvolvem o conceito do carro de combate, mas ao mesmo tempo estão a desenvolver o conceito da viatura blindada. Qual? Os Puma, por exemplo, os carros Puma, eles têm excelentes carros blindados. Carros blindados que fazem a mesma função do Panzer I, só que em vez de andar a 50, andam a 80 ou 90 ou 110 km por hora, armados como o Panzer I. A certa altura, o Panzer I é relegado, por exemplo, para patrulha urbana, e em 41, 42 ou mais preferem investir em carros de rodas para as missões do Panzer I. Carros de rodas de excelente qualidade, STE, KFZ, etc. São designações muito complexas, mas
Estão perfeitamente acessíveis em qualquer site sobre blindados. Basta fazer a pesquisa que eles E aparecem. mais, o meia lagarta alemão. Que depois os americanos vão fazer os meia lagarta, eles próprios M3, M4, M5. O meia lagarta alemão, esse SD, KFZ e vários modelos, 8, 3, 234, 233, são todos muito complexos. Quer dizer, as designações alemãs são complexas. Que são os acrónimos em alemão, que eu nem me atrevo aqui a dizer. Esses meias lagartas, ainda há pouco tempo, a República Checa copiou muitos meias lagartas alemães para o exército checo do próprio Pacto de Varsóvia. Portanto, roda e lagarta atrás. Isto dava mobilidade. Qual era a caixa era aberta, mas protegia a força de infantaria que lá ia dentro. É por isso, e nós falámos disso no programa, em alguns, nos granadeiros Panzer. Sim. As pessoas, granadeiros Panzer, exato, é forças de infantaria, de projeção rápida, transformadas em Panzer, porque Panzer, na palavra, define tanto o tanque como o blindado. Assim, grosso modo. Portanto, eles desenvolvem todo um complexo de grande mobilidade de tropas protegido. E todos os outros vão começar a fazer o mesmo. Os ingleses vão tentar fazer isso, mas quem até se adianta um bocadinho mais na situação, e até um pouco antes de entrar formalmente na guerra, os Estados Unidos. Com a proteção da infantaria. Daí a complexidade, por isso é que nós estamos a levar muito tempo. A Segunda Guerra Mundial estes anos com 39 a 45, nós vemos uns carros incipientes acabar em 45 como carros que vão durar até a década de 50, 60 e 80. Isso não é o carro, é o princípio. Porque quando o Panzer IV, por exemplo, há um outro laboratório, digamos assim, temos a situação de 1940 que não é muito conclusiva quanto ao uso do blindado digamos, na parte ocidental, na invasão da França. Portanto, a campanha de França. Porque depois temos a campanha da Inglaterra, mas essa não vai meter carros. Vamos falar dela, mas mete aviões. É aviões, sim. Aeronaves. Não é conclusiva no confronto. Há algo que se tira dali ilações. A escola de uso da arma blindada alemã leva a melhor sobre os franceses. Porque não tinham uma escola de uso perfeitamente definida. Quanto aos ingleses, eles nem sequer não tinham definido muito bem o que queriam dos carros de combate. Lembrando que o carro francês era melhor que o carro alemão. Que o carro francês era melhor que o carro alemão. O carro inglês nem é bom falar. A doutrina faz muita diferença neste caso. Aliás, os ingleses queriam carros rápidos que tinham até o Infantry Tank e o Cruiser Tank. Onde é que eles vão ter a verdadeira oportunidade de poder aferir aquilo que querem fazer com a arma blindada? Não é. Nem estamos a falar da Frente Leste. Portanto, ainda nem metemos os russos aqui ao barulho ainda. Não é. Na Europa vai ser na Guerra do Deserto. Aí então é que... Portanto, a campanha... Portanto, El Alamein, Tobruk, portanto, de 41, 42 e até ao final, por início de 43, porque depois a campanha do deserto passa para a Itália, portanto, com a Operação Torches. Aquelas famosas campanhas entre o 8º Exército, o Africa Corps e os italianos, que temos também de falar. E ainda há uns teatros de guerra macios mais para a África Austral, pouco se fala, no Uganda, etc. Mas não temos agora aqui. Se calhar para outras calendas. Aí é que os ingleses vão ver até que ponto é que a fragilidade do sistema blindado deles. Que fragilidade não é propriamente blindagem, mas a fragilidade frente ao quê? Quando o 8º Exército entra em operações no Norte de África, entre a Líbia, a Tripolitânia e para proteger o Egito, porque, na verdade, eles querem proteger o Egito, o que é que eles podem alinhar como carros de combate? Tem ainda os Cruiser Tanks de 1940, que não chegaram quase a ir para a França, foram muito poucos. São carros relativamente leves, entre as 12 e 13 toneladas. São os chamados carros de cruzeiro, porque têm bastante autonomia, têm uma boa mecânica, motores British Leyland, etc. Mas continuam a estar subarmados e a blindagem já não suporta-se bem com um carro italiano. Não, carro italiano dependendo de qual for, porque se for um M1340 italiano, fura qualquer carro inglês, tirando o Matilda 2. Eu já vou falar do Matilda 2. Os carros ingleses são relativamente frágeis e subarmados. Um dos carros que entra no 8º Exército, que até é relativamente conhecido, que é um Cruiser Tank, que é o
o Crusader, que tem uma torre em diamante. Lá está as blindagens defletidas. O carro vai ter vários artilhamentos. Vai começar com os 2 Pounders, 40 mm, passa para os 57, até que vai ter uma versão com 75 mm, já mais para a frente. Qual era a característica que o carro tinha? E que era ideal para o deserto? Era um carro que chegava aos 70 km por hora. Só que os alemães, com o que é que responderam a isso? Porque 70 km por hora é uma velocidade em deserto. Não é muito fácil rodar uma torre, mesmo para um carro alemão como um Panzer III ou um Panzer IV, que são os carros padrão para uso no deserto. Não é muito fácil meter-lhe uma granada a um carro que vai a 70 km por hora. Não vamos fazer a experiência, mas é fácil de calcular. Agora, de repente, os alemães também descobrem que uma arma antiaérea que tinham, chamada 88 mm, posta em fogo contra carro, era um atrás do outro. Porque, por exemplo, aparece um carro do lado dos ingleses que era muito difícil de furar, que era o Matilda 2. Usavam uma saia de proteção lateral, era um carro de 27 toneladas, mas muito compacto, com uma blindagem de cerca de 30 frontal, acho quase a chegar aos 30 cm de blindagem frontal. Realmente, mesmo os 50 mm dos Panzer III tinham dificuldade em furá-lo. O carro era extremamente lento, mas era muito bem protegido. Era um carro que protegia a infantaria. Lá está, era usado em ataques, que nós podemos ver as fotografias na campanha de Tobruk ou El Alamein, era usado em avanço, em que havia vários Matilda, seguidos por carros cruiser tank mais leves, e depois pela infantaria inglesa, ainda de baioneta calada, com os seus calções, aquele tipo. Havia aquelas figurinhas da Airfix e da Matchbox, que em colecionava, que tinha essas figuras perfeitamente... Eu adorava essas figuras da Guerra do Deserto. Era uma escola muito convencional, que se não era a Primeira Guerra Mundial, era quase. Por um lado, o Afrika Korps não. O Afrika Korps deslocava rapidamente a infantaria através do deserto, com o apoio da aviação, e os seus carros realmente conseguiam infligir danos sérios ao 8º Exército. Realmente o único carro que se apresentava um pouco como excepcional ao padrão era o Matilda 2, porque não era a primeira vez nem a segunda, e eu li isso, em que as granadas de 50 mm, porque o Panzer IV inicialmente não vai com a peça de 75 longa, que vai acabar por ter nas versões finais, vai com uma curta, ou ainda tem peças por vezes 50 mm. Portanto, eles acreditavam muito naqueles 50 mm, mas não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que um impacto resbalava na blindagem do Matilda 2, que depois aparecerá aqui bem mais. Dois por cima da Professor Sérgio. Exatamente. Então vamos para o 88, no momento em que o 88 alemão, a peça de artilharia, que era antiaérea, passa para fogo anticarro, quer dizer, o 88 entrava por um lado e saía pelo outro e acabou. Imparável. Limpava tudo. Com a entrada dos Estados Unidos em 41, no final de 41, na guerra e um pouco antes, os ingleses começam a ter fornecimento, e que vai prioritariamente para o 8º Exército, de carros americanos. Isto leva-nos ao desenvolvimento dos carros americanos. Os carros americanos andavam ali a navegar um pouco entre carros muito rápidos, subarmados, depois com peças de 37 mm, andavam-se a experimentar, a tentar encontrar o modelo perfeito. E como estavam em paz, aquilo tudo era feito nos campos de provas nos Estados Unidos. Eram os carros M1, M2, M3, M4, era sempre esta nomenclatura. Temos carros médios só armados com metralhadoras, temos carros médios armados com uma peça ligeira, até que eles, com o que vão observando da Europa, vão criar o M3 Stuart, ou Lee, dependendo das versões. Que é um carro de compromisso. Blindagem, vai haver duas versões, que é a blindagem soldada, toda arrebitada, ou a blindagem fundida, que, no fundo, o M3 depois vai dar origem ao M4 Sherman. Mas qual era a característica? Eu não tenho aqui um M3. Sabem porque é que não há? Porque agora, antes vendia-se muitos carrinhos destes em metal, agora vamos a uma loja, por causa do politicamente correto, não há carrinhos de metal para vender como havia antigamente, porque senão as criancinhas ficam podem se tornar todas em perigosos assassinos com todos blindados. Pronto. Mas vou tentar aqui ser um bocadinho metafórico. O carro M3 Stuart, que é passar para os ingleses, mas que vai ser, digamos assim, a panaceia, não tinha uma torre, tinha uma torre com uma peça de 37 mm, mas tinha na lateral
direita. Uma peça de 75 que lhe permitia fazer fogo ligeiramente à esquerda e quase totalmente não lá, fazia um arco de fogo com uma peça 7,5, curiosamente, ainda adaptada da sua ação de 15 francês, de tiro de culatra rápida, mas que tinha um problema. O carro defendia-se bem com um 37mm em várias direções. Peça essa que aparece num carro ligeiro, o M3 Light Tank Stuart, que era chamavam-lhe um Ford, tinha motor Ford, era um carro ligeiro excelente, toda a gente gostava dele, mas só cumpria missões com um carro ligeiro, também vai aparecer uma imagem. Portanto, o carro Grant e o M3, o material americano, quando começa a chegar ao deserto, começa a haver uma resposta aos Panzer III e aos Panzer IV. E a resposta da Alemanha qual é? A resposta da Alemanha é investir em novos modelos. Só que a Alemanha nunca soube que era a palavra simplex. Acho que nós também não. Acho que isso é só... Pois. O problema da Alemanha era complexificar. Tinha um pouco... Ainda é. Complexificar. Aquilo poderia ter sido simplificado. E agora voltámos outra vez um bocado... Agora vamos à frente de leste. Porque qual é o grande trunfo disto que está aqui? Do T-34. É um carro rápido, bem equipado, bem armado e simples. Qualquer camponês russo, um mujik com o mínimo de treino, aliás, fácil de ser construído. O carro era para muitos alemães, para os russos, para muita gente e durante muito tempo, isto é um modelo perfeito. Até a própria blindagem inclinada. Na frente leste, é que os alemães vêm-se confrontados com a necessidade de criar aquilo que eu vou mostrar agora por causa do que está acontecendo no deserto, que é a entrada dos carros americanos, e que eles têm a noção que brevemente os americanos vão desenvolver. E eles e os japoneses. Os japoneses nem vale a pena falar porque a arma blindada japonesa é irrelevante. Tinha carros médios e não, para o tipo de guerra do Pacífico não tinha relevância. Eles tinham carros que vinham da década de 30, tinham um carro médio tipo 47 que seria o melhor, mas quer dizer, quando os Shermans começaram a aparecer nas ilhas das Marianas e nas ilhas de Salomão, aquilo praticamente deixavam de existir. Sim. Nem não é por uma questão de preconceito, mas temos que priorizar a teoria. Teatro do Pacífico, a aeronave e os coraçados. Já falamos disso. Quer dizer, os aliados usam generosamente os carros de combate contra os japoneses, mas é literalmente para arrasá-los, passar por cima por eles, e uma boa parte são lança-chamas. Flamethrowers. Mas, voltando à frente leste, os alemães tiveram rapidamente a consciência que o mito da invencibilidade que tinham estava liquidado. Porque eles esperavam encontrar BT-7 e T-26 e versões mais desenvolvidas e confrontam-se com o T-34. O T-34, frente a um Panzer IV, a chance de sobrevivência mesmo o Panzer IV, já com a versão KWK com 7 peças de 75mm, ele é obrigado a pôr saias laterais de proteção por cima das blindagens. Há versões dessas. Eu tenho aqui, por exemplo, o Stug 3, que é baseado no Panzer 3, que vai para serviço na frente leste. Isto não é um carro de combate, é um carro caça-carros. Mas eu, por acaso, quando comprei este modelo, não lhe pus aqui as saias laterais de proteção, exatamente porque eles tiveram que aumentar o nível de proteção da blindagem por causa das peças do T-34. O 76mm russo era mortal. Na frente, no deserto, também a entrada do carro americano e, sobretudo, brevemente chega o M4 Sherman, que é um carro na ordem das 30 toneladas, com motores, por acaso usa 2 motores, tem um sistema de motorização duplo. Tinha um problema. O carro era a gasolina e chamavam-lhe o Ronson, porque ele tinha assim, um impacto na zona do motor, ele pegava fogo. Podíamos dizer às pessoas para verem o filme Fury. O Fury, sim, eu estava a pensar nisso. Para quem foi muito apreciador do ator principal, que é o Brad Pitt. O Brad Pitt, pronto, as senhoras podem ver o Fury. Agora, o Fury... É um bocadinho maçador, mas... O Fury é uma sessão de disparates, porque um carro Sherman a defrontar-se com um Tiger e um 88 a resbalar na blindagem, possivelmente estamos a assistir a um milagre que envolve o divino e pronto. Por isso, os alemães, quando se veem apertados num torno a leste e num torno que começa-se a confrontar ao Ocidente com a entrada dos Estados Unidos e com os próprios ingleses arrebentam todo o conceito
do fabrico de blindados, porque os ingleses, por exemplo, eu estou a fazer um bocadinho de horas antes de chegar ao Tiger. Os ingleses vão receber milhares de Shermans. Os ingleses vão receber milhares de Shermans com a sua ação de canso francês, na versão americana. Mas este 75 não furava muitas vezes o que vai aparecer, que é, eu vou pegar nesta versão, o Tigre. Isto é que é a primeira ruptura. O Tigre e o Panzer V. O problema vai ser quando aparecer o carro Tigre. O Tigre 1, o Tigre 2 e o outro, que é o Panther. O Panther que é os franceses chegaram a usar Panthers depois da guerra. Panthers alemães, que é o Panzer V. Tem uma peça de 75 mm, mas feita já, desenvolvida de uma forma excepcional, de alta velocidade, porque aqui tem a ver com a velocidade do projétil. E depois vão introduzir o 88 mm, que era mortal contra carro. Aquela peça de 88, que era uma peça rebocada, é acabada por introduzir, este já usava o 88. Ou seja, não havia nada que lhe escapasse, mesmo no campo do T-34. Ora bom, respostas ocidentais à entrada do carro Tigre, que ainda é usado na Tunísia, e depois na Itália, e depois na frente ocidental, e na frente... É um carro que se generaliza. Parece o carro perfeito, é um carro muito pesado, e agora não estou recordado, mas está acima das 50 toneladas. Aliás, o Tigre Real 2, o Tigre 2, tem 70 toneladas. Tem uma torre diferente, uma torre da Porsche. O Panther, penso que tem 45 ou 46 toneladas, também com peça de 75. Portanto, é uma nova geração de carros alemães que tem um pequeno problema. Muito pesados, têm motores muito potentes. O motor mais conhecido é o Maybach, são motores acima dos 750 cavalos. São mecanicamente instáveis. São muito complexos em termos mecânicos. Portanto, isto na frente leste, estes carros não podiam ser desligados no pino do... Tinham que estar sempre a trabalhar porque congelava completamente. Mas o facto da Alemanha estar envolvida na guerra e ter que estar a desenvolver carros de combate, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos ainda não estão diretamente envolvidos na guerra, tem um espaço de manobra maior para criar carros. E eles nos Estados Unidos há um carro, por exemplo, um carro pesado que nunca usam tem um modelo de tanque pesado de 40 toneladas que nem chega a vir para a Europa. O que eles mandam é mesmo o standardizado. Porque eles, quando criam o Sherman, criam um carro que sai às centenas por dia de Detroit. Detroit, e não só, todas as fábricas, há fábricas de eletrodomésticos que vão fabricar Shermans. Agora, os ingleses quando os ingleses receberam o Sherman, verificaram, porque foram os primeiros praticamente a testar o Sherman, mais que os americanos. Os americanos no Pacífico, o Sherman não tinha uma posição credível, como eu já referi. Eles vão criar uma versão que é o Sherman Firefly. Que eles, em Woolwich, os ingleses têm destas coisas. Passam do 8 para o 80. Tinham peças de relativo pouco calibre, como peças de blindado, e passam a ter uma das melhores peças da guerra, que é o 77 mm, de alta velocidade. Então vão adaptar ao Sherman, ao Firefly, à versão inglesa. É uma peça mais longa. Essa era capaz de perfurar um Tiger. Não em todos os lados, mas fazia-lhe frente. Só que tinha um problema. Tinha a peça. O problema era a blindagem e a capacidade de suportar um impacto de um 88. Só que, o que é que acontece? O Tiger vai se tornar... O Tiger, por vezes, vai atuar sozinho em divisões blindadas, nas famosas Leibstandarte, as divisões blindadas SS, que nunca deixaram de estar acompanhadas por infantaria. Mas os alemães chegam a utilizar isto em ofensivas praticamente exclusivas com carros destes, ou Panthers. Mas a verdade é uma. Eles, enquanto fabricavam 100 por dia destes, as fábricas americanas injetavam 500 por dia destes. Eles podiam estar ao luxo de perder carros. As tripulações, se calhar também as tripulações. Mas eles não tinham... Lá está, é a questão. Eles não tinham em território, no território continental dos Estados Unidos, não tinham guerra. Portanto, tinham essa possibilidade de estar a criar carros enquanto os alemães... Na verdade, depois, digamos que a bola passa para o lado inglês no desenvolvimento dos carros, porque o último carro que os americanos lançam em 1944 e 45
a sério a substituir isto é o M26 Pershing, que é um carro que faz frente a qualquer um deles, bem com uma peça de 90 mm, que vai ser a nova geração, no próximo programa que falamos dos carros que nós chegámos a adquirir nos anos 50, o M47 Phaeton, os M48, o M60, portanto é que esta geração que foi substituída só recentemente pelo M1 Abrams. Portanto, o carro Sherman foi usado para tudo e mais alguma coisa. Não era o melhor carro do mundo, mas a verdade é uma. Tinha uma coisa, por exemplo, durante toda Era a caneta Bic. Era a caneta Bic, mas é preciso ver que o carro Sherman, usado pelos aliados, e os russos também vão receber Shermans. Note-se. Há uma coisa que os complementa. É que a partir de certa altura, também isso tem a ver com o programa sobre aeronáutica que vamos fazer. Por exemplo, em 1944, a Luftwaffe está encostada às cordas. Não há oposição. A Luftwaffe tinha sofrido imenso na Batalha de Inglaterra, inesperadamente com a RAF. E depois sofreu imenso na frente oriental. Os empenhamentos da Luftwaffe no Mediterrâneo, etc. Também começou a pagar o seu preço porque a aeronáutica dos aliados também se desenvolveu. Não podemos aqui... Agora estamos a acabar este programa 2. Mas a verdade é uma. Nós tínhamos 500 Shermans contra 150 carros destes, mas não era só 500 Shermans contra 150 carros Tiger. Eram 500 Shermans mais não sei quantos P-47 Thunderbolt americanos, aviões, caça-bombardeiro, ou Typhoons, ou Tempest ingleses. Ou seja, a arma blindada alemã, há um número francês, aqui não é, há um número desta revista, que a arma blindada alemã foi assassinada a partir de 44, porque quando não era pela força de blindados, era pela força aérea, era pelo ataque aéreo. E eles já não tinham resposta simétrica. E eu só me estou a remeter aos modelos de carro de combate e não às variantes. Por exemplo, havia o Jagd Tiger, é difícil dizer em alemão, que era a versão caça-carros, com 50 e poucas toneladas, tinha uma peça de 60 e picos milímetros. Portanto, os alemães vão crescendo, aumentando cada vez mais a tonelagem, a velocidade e o poder de fogo, mas não conseguem contrariar a questão da complexidade mecânica. Estes carros, por exemplo, tinham um problema a atravessar pontes porque havia pontes que não tinham resistência para suportar uma passagem de um esquadrão destes carros. Estes carros não têm problemas. Não é? No fundo, o princípio do carro pesado. Este é o princípio do carro pesado atual, mas com os problemas que agora eles não têm. Essa é que é essa. Porque isto é um conceito obsoleto. Isto é o carro médio. Praticamente não há carros médios. Hoje em dia, o que é um carro médio? A equivalência disto é o Centauro italiano, que a Espanha também usa, que é um carro blindado 8 rodas com uma peça de 105 mm. Está a ver como é que evoluiu? O que é hoje um carro blindado? Nós podemos ter carros blindados sem ser carros de combate, com esta tonelagem, que são carros de apoio, por exemplo, a forças de intervenção de paz, para não estar a envolver um meio de rastros. Exato. Pesado e dispendioso. Agora, o conceito do carro atual, é sem dúvida o alemão, e em parte o russo. Qual? Porque os soviéticos, isto fica para o próximo programa, obviamente, vão ter uma filosofia para os seus carros, para a tua utilidade. Tirando agora a última geração que apareceu penso que há 2 anos, num desfile em Moscou, que é o T-14 Armata, que rompe com a tradição russa. E depois não vou dizer qual é. Porque depois nós vamos ter na Europa pós-guerra, no próximo programa terminamos a guerra, entramos na Europa da Guerra Fria. Na Europa não, no mundo da Guerra Fria. Vamos ter maneiras de pensar os carros de combate e as viaturas blindadas muito próprias. Os americanos têm uma perspectiva. Os ingleses que desenvolvem a sua arma blindada até, por exemplo, temos o carro, isto para terminar, o carro Cromwell e depois o melhor carro que eles vão ter até ao Centurion, que é o Comet, o A27 Comet, que é uma versão desenvolvida deste, com a peça de 77 mm, era um carro que já se confrontava simetricamente com os últimos modelos alemães, e depois entra no final, em 1945, um carro que vai ser o carro combate inglês que vai ser usado por imensos países. Israel, África do Sul, Suécia, que é o Centurion, o A48 Centurion, cuja primeira peça é de 77 mm, esta, depois 90, até chegar à peça de 105 mm. Nós vamos depois desenvolver isso. Será mais um programa, será o último, prometemos, mas acho que vale a pena entender a questão, porque vamos ter um envolvimento cada vez maior de tecnologia, inclusivamente agora de quê?
Neste momento, um carro de combate é um centro de comando, computurizado que nos leva a um futuro programa sobre ciberguerra. Sim. Porque, por exemplo, um impulso eletromagnético pode parar uma... Bom, isto é entrar nos domínios da ficção científica, Paulo. Mas pronto. Eu não sei se é entrar nos domínios da ficção científica, porque provavelmente alguém já deve ter testado um impulso eletromagnético. Deixando só um fiozinho para o Para se próximo falar programa nele é dos porque ele carros, existe. os blindados russos vão sempre primar pela simplicidade. E depois vamos ter países a fabricar blindados que nunca tinham fabricado antes. Caso a Suécia já os começa a fabricar na Segunda Guerra Mundial. Temos que falar de outros países que fabricaram excelentes modelos. Certo? Sim. E depois vamos também tentar falar um pouco de nós, porque o nosso primeiro carro de combate, a série, veio em 1943. Mas temos uma escola que não se deve perder do uso do carro de combate. E agora países que optaram por não ter, como o caso da Bélgica. A componente terrestre aboliu os carros de combate e passou a ter apenas viaturas blindadas. É discutível. É discutível e se gerar o debate tanto melhor. Por isso, Paulo, olha, vai haver um quinto programa sobre blindados. Mas temos livre de reclamações. Sim. Não é? Caixa de comentários. Caixa de comentários. Vamos Se acharem que é demais, vamos digam. para o lado laranja. Mas também temos o livro de elogios. Exatamente. Portanto, Funciona para os dois. Aqui há liberdade para isso. E, Paulo, até ao próximo programa sobre blindados, sempre a considerá-lo. Vamos rolando. Vamos rolando. Rolemos. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.